Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Evelyn e hoje eu vim falar sobre uma consciência que eu tive aí nos últimos dias. E o que acontece? Para quem assistiu, foi a partir do meu último vídeo, onde eu falo sobre relacionamento. Em alguma parte desse vídeo eu acabo citando um abuso, que eu passei aos 11 anos com o meu padrasto. E aí, já faz alguns dias que eu postei esse vídeo. E aí eu me perguntei, porque eu costumo reassistir esses vídeos, de novo. E aí, nessa parte que eu falo sobre o meu padrasto, é como se eu tivesse me vitimizado. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que que eu falei aquilo? Será que teria necessidade de eu ter exposto aquilo? Mas, como eu sei que nada é por acaso, e eu fiquei pensando sobre isso, refletindo, digamos assim. Eu refleti, pensei e deixei passar. E quando foi essa semana, a consciência veio. Porque eu fico sempre na pergunta, O que eu posso criar hoje? Que tipo de vídeo eu posso fazer hoje? Qual a inspiração que tem hoje pra mim? E o que eu percebo? Que está sendo sobre, a maioria dos vídeos, Sobre coisas que eu passo, Sobre as minhas experiências realmente. Então, o que eu tenho pra dizer pra você hoje, que é o tema do vídeo, é que não existe vítimas. E depois de tanto estudar, da ressonância harmônica, com o tempo, todos nós vamos ganhar, então, essa consciência. Eu não posso nem dizer que é uma consciência mais elevada, porque são vários níveis de consciência, a gente nunca vai parar de evoluir. Então, a consciência que eu tenho hoje, claro que não é a mesma que eu tinha há 2, 3 anos atrás, há 4 anos atrás, mas hoje, assim, depois de muito estudo, depois de muita ressonância, a gente vai percebendo coisas que a gente não percebia e a gente vai se responsabilizando por coisas que a gente não se responsabilizava antes. E a gente começa a perceber que então a gente não é vítima, que não existe o certo e errado, que não existe essa vitimização que a gente gosta de ficar ali, Ai meu Deus, eu tô doente, eu tô isso, eu tô aquilo, aquela reclamação, aquela murmuração, e a gente cria tudo na nossa vida. Então hoje eu tenho essa consciência que a gente cria tudo. Desde um acidente de carro, eu estou criando. Desde uma briga com o marido, eu estou criando. Por quê? Porque nós temos ganhos secundários. E isso é consciente? Claramente não é consciente. Com certeza, eu ainda crio muito na inconsciência. Vocês podem ter certeza disso, que eu crio muito na inconsciência. Mas eu tento estar presente comigo, presente com o meu corpo, para então começar a perceber essas coisas dessa mesma forma que eu vou explicar então essa consciência que veio para mim. E assim, você pode se identificar com o que eu vou falar aqui ou não. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que isso pode mexer no seu sistema de crenças. Porque se alguém me falasse o que eu vou expor nesse vídeo hoje, com certeza eu olharia com um olhar de julgamento. Eu acabaria até comentando algo aqui, fazendo algum tipo de comentário não muito agradável. Então assim, eu peço que se você, talvez hoje você não concorde com o que eu estou falando, porque você ainda não tem essa mesma consciência que eu estou tendo hoje, tá tudo bem. Mas assim, guarde pra você, talvez alguma forma de julgamento, ou até mesmo uma forma de ataque, tá? Porque assim, se a gente tá nesse estudo de consciência, a gente tá buscando pela expansão, então a gente tem que ter compaixão, compaixão pelo outro, tá? Então, vamos lá, vou falar aqui pra vocês então a consciência que me veio. No outro vídeo, então, pra vocês entenderem que eu fiz, o último vídeo que eu fiz aqui sobre a ressonância harmônica e o relacionamento, eu cito então o abuso com o meu padrasto. E o que aconteceu? Pra vocês entenderem. O meu pai e minha mãe se separaram, e eu creio que esse foi um dos traumas que eu tive na minha infância, na minha adolescência aí, porque eu era muito apegada com o meu pai. E a minha irmã era bem pequenininha, minha irmã devia ter uns 2 anos, 3 anos quando tudo isso aconteceu. E aí minha mãe e meu pai se separaram. Outro ponto é que minha mãe é super jovem e meu pai é bem velho. Então, ela tem 49 anos e o meu pai tem 89 anos, tá? Então é uma diferença muito grande. Porém, meu pai, por mais que ele tivesse 60 anos, 60 e poucos anos, quando a minha mãe engravidou de mim, ele era um cara muito jovem, bonito. Então, assim, e meu pai não era rico, tá? Então, não foi o golpe do baú, não foi. Mas eu creio que talvez da parte da minha mãe, hoje olhando por outro ângulo, seja uma forma de ter. Não que ela não gostasse do meu pai, porque eles ficaram 15 anos juntos. Até tinha ali amor, compreensão dos dois. Só que a diferença de idade era muito grande. Então, minha mãe com 18 anos, quando conheceu, 17, 18 anos, meu pai já com 60 e poucos. Que nem eu falei, apesar dele não aparentar que tinha a idade que tinha, né? Sempre foi um homem muito bonito, muito atraente. E então, eu creio que realmente ali ela se apaixonou por esse meu pai. Porém,
por conta da diferença de idade, muito tempo se passou, eles já não batiam mais. Meu pai era de uma outra época, minha mãe queria carinho, queria um presente, e ele não tinha essas coisas, ele era um pouco mais chucro porque ele não teve. E hoje também, depois de muita constelação, muita coisa, a gente entende, né? Os nossos pais deram o melhor deles, né? Tanto no relacionamento quanto pros filhos. Então eu não julgo nem meu pai e nem minha mãe por tudo que aconteceu. Mas enfim, então nesse tempo que minha mãe ficou casada com meu pai, quase 15 anos, e na época eu tinha 11 anos quando eles se separaram, eles se davam muito bem. Eles se davam bem, eles tomavam chimarrão, eles brincavam, a minha mãe trabalhava, meu pai já era aposentado. Então tem essa questão que eu via o meu pai como talvez uma energia feminina dentro de casa, porque era meu pai que cozinhava, era meu pai que limpava, era meu pai que fazia comida, meu pai me levava pra escola, meu pai arrumava meu lanche, meu pai que me cuidava de mim, eu e minha irmã. Nós também tínhamos, depois de um tempo, quando a minha irmã nasceu, a gente teve uma babás, né, que ficavam o dia inteiro e cuidavam da casa e cuidavam da minha irmã também. Mas assim, era sempre o meu pai à frente de tudo, né? E a minha mãe trabalhando muito o dia inteiro. E os dois se ajudavam dentro de casa, né? Assim, eu lembro que na parte dos gastos, né? Meu pai sempre foi homem, sempre honrou com tudo. E o dinheiro da minha mãe, ela comprava as coisinhas dela e pagava uma outra coisa. Então, e aí a minha mãe, então, se separa do meu pai por conta que ela diz que o meu pai não era aquilo que ela esperava, né? Então, acho que uma mulher jovem querendo viver a vida, né? Tudo que ela não viveu, ela quis viver. Então, ela separou do meu pai, ela tinha mais ou menos entre 27 e 30 anos. E o que que acontece? O meu pai sofreu muito nessa separação e a minha mãe logo depois já encontrou uma pessoa e casou com ela, né? Que foi esse meu padrasto, então, do abuso. E aí, o que que acontece? No começo, ele era uma pessoa, gente boa, legal, que, assim, tentava conquistar, né? A gente como criança levava doces, chocolates e tentava agradar ao máximo pra conquistar minha mãe. E logo depois a gente já foi morar com eles. Mas já no primeiro mês de relacionamento, hoje tá na moda falar tóxico, né? Então já era um relacionamento tóxico, onde eles brigavam constantemente, coisa que eu nunca vi com a minha mãe e com meu pai, eles brigavam constantemente. E dentro disso, assim, eu vi televisão voando, copos voando e tudo que vocês podem imaginar. Mas ainda não tinha a agressão física, né, da parte dele pra ela. Mas direto tinha uns pegão no braço, algumas coisas assim, xingamentos e tudo mais. Porém, os dois estavam muito apaixonados, muito apaixonados. E eu, apenas com 11 anos, agora vem o que vocês vão entender, né? Por que não existe vítima, né? Diante desse abuso que eu tô contando aqui pra vocês, então, né? O que aconteceu comigo. E aí, o que acontecia? À noite, eu escutava o meu padrasto e minha mãe. Na hora do rally-rola deles, digamos assim. Então eu escutava e eu ficava com uma raiva tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Porque a minha mãe e meu pai, eu nunca escutei um A deles, né? Então, assim, era aquela coisa discreta entre o pai e a mãe. Eu nunca tinha escutado nada. Isso que o quarto meu e da minha mãe era colado. Já do meu padrasto da minha mãe era sem pudor. Então era ali uma mulher jovem, com seu namorado novo, totalmente, completamente apaixonada, cheia de tesão, aqueles dois, né? E então, aquilo me corroía por dentro e eu tinha uma raiva e eu pensava bem assim, por que ela não tá com meu pai? Por que a minha mãe não fica com meu pai? Eu tenho que ficar escutando isso e eu tapava meus ouvidos e eu chorava, 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 chorava. Então, e era assim, era muito constante, né? Era praticamente todos os dias, porque vocês entendem, né? Que início de relacionamento, começo de namoro, é tudo paixão, tesão e libido pra todo lado. Então eu tinha muita raiva disso, eu tinha muita raiva, eu tinha... E claro que eu com 11 anos eu não podia comunicar à minha mãe, olha, eu acho que vocês estão fazendo feio e vocês poderiam ter um pouquinho mais de pudor e respeito, né? Aqui com duas crianças ao lado. Não, eu não tinha essa maturidade, essa consciência de chegar pra minha mãe e falar uma coisa dessa, né? Então eu ficava quieta e ia guardando tudo aquilo pra mim. E aí o tempo foi passando, passando, os meses foi passando. E ele começou a se mostrar uma pessoa diferente, uma pessoa ruim, digamos assim, que regulava até o pão que a gente comia, né? Então, assim, tinha que ser bem certinho. Ele comprava 10 pães e tinha que durar um dia inteiro até outro dia de manhã. Então, ele brigava comigo. Ele falava que eu, com 11 anos, eu tinha que dar conta de fazer tudo na casa, coisa que eu não fazia antes, né? Quando minha mãe e meu pai eram casados. Aqui adiante. As moças que ficavam lá com minha irmã, elas acabavam, né, fazendo esse trabalho também. E aí, nessa época, ele queria que eu fosse, com 11 anos, que eu limpasse os calçados dele, da minha mãe, que eu desse conta no momento. E que eu desse conta de tudo na casa, né? E aí a minha mãe sempre quieta, minha mãe sempre respeitava muito ele, que eu creio que ela tinha um tipo de medo dele também, porque ele era muito autoritário, né? E aí nessa época minha mãe também parou de trabalhar pra trabalhar com ele. E aí ela dizia que depois, né, de tudo que aconteceu, que ela não largava dele por conta que ela não tinha o que fazer com duas filhas pequenas e sem trabalho. Sempre que ela sempre foi uma mulher com muita garra e até hoje, né, ela não tem mais ninguém, ela super trabalha e faz todas as coisas dela e não depende de ninguém. Ela nunca dependeu.
Mas ela tinha eu creio que hoje, um apego muito emocional com ele. E também ela gostava dele de alguma forma. Por mais que tudo isso acontecia, ela tinha uma paixão ali por ele. Tá, enfim. E aí, com o passar do tempo, tal, meses, isso fazia pouco tempo que eles estavam juntos, quando ele começou a mexer comigo. Então, eu lembro que começou assim, a pessoa nunca vai e faz assim de uma vez, né? Ela vai dando indícios. Então, um dia ele passou a mão no peito, um dia ele passou a mão no bumbum. Só que assim, era uma coisa assim que meio que na brincadeira. Então ele passava, não sei o que, não sei o que, vai brincando. Eu, obviamente, não percebia que aquilo era. Como que eu posso dizer pra vocês? Dentro de mim, alguma coisa estalava, sabe? Tipo, isso não é normal, não tá legal isso. Porém, eu não tinha consciência e minha mãe também nunca conversou comigo sobre isso. Ai, não pode isso, não pode aquilo. A minha filha hoje tem 6 anos e eu falo pra ela, filha, ninguém pode beijar você, ninguém pode passar a mão em você. Aqui, as suas regiões íntimas, eu explico pra ela, é só a mamãe. Eu falei, nem o papai, ninguém pode tocar aqui. Isso daqui é seu, é sagrado, é seu. Eu sempre explico pra ela, sabe? Sempre tento, né? Você só pode tocar de roupa na frente da mãe, ninguém pode te ver, nenhum outro homem pode ver você pelada. Então eu já explico pra ela desde agora isso. Coisas, então, que nessas épocas, né, mas, 30 anos atrás, eu tenho 30 anos, a minha mãe nunca tinha me explicado sobre isso. Então, assim, aquilo, quando começou a acontecer, despertou algo em mim, mas eu não sabia que era errado. E foi indo. E eu lembro até, então, de um dia que eu e ele, a minha mãe trabalhava bastante, então ela dormia cedo e ele ficava assistindo TV comigo. E um dia a gente assistiu um filme, e aí ele falou assim, você sabe fazer flexão? E eu falei pra ele assim, não, ele vem aqui que eu vou te ensinar. Então eu fiz ali um modo de prancha, e ele colocou uma mão no meu peito e outra mão na minha região íntima, e ele fazia isso. Agora vai, abaixa, levanta. Então eu fiz umas 3 vezes isso, e o cara com a mão aqui, né, eu falei, não quero mais fazer. E ele, nossa, agora que tá ficando legal, eu lembro dessa fala dele. E aí eu fiquei meio com aquela pulga atrás da orelha, mas também, né, achei estranho, mas eu não falei pra minha mãe, não comuniquei nada. E aí foi passando, até que um dia eu lembro que eu tava com shorts e de tectel, assim, e ele falou bem assim, ai, eu deitada no sofá, eu vou adivinhar que cor que é a sua calcinha. E eu, né, tipo, que cara estranho, né? Mas mesmo assim, tipo, achava estranho, porém, não sei explicar pra vocês o que acontecia. E aí, até que um dia, deitada no sofá, novamente, ele passava na minha casa à tarde, eu estudava de manhã e ele passava lá à tarde. E aí eu deitada no sofá, com os pés assim, pra cima, e ele agarra nos meus pés e faz esse movimento assim, na região íntima dele. E aí, ali sim, eu tive opa, não tá certo, não tá certo. Porém, mesmo assim, eu não contei pra minha mãe, né? Porque nessa idade, com uns 12 anos, a gente já sabe mais ou menos, né? Que o menino tem um órgão masculino e a menina tem um feminino. Mesmo assim, eu decidi não falar nada. E aí o ápice foi então, e assim, aconteceram várias outras coisas. E o ápice então foi quando um dia ele saiu do banheiro, a minha mãe dormindo, não era muito tarde, era cedo ainda. A minha mãe dormindo e ele sai do banheiro e ele tira, e eu na cozinha, e a cozinha era de frente assim, a porta do banheiro, e ele tira a toalha, e ele estava, né, então, nu. E aí eu vejo aquilo, e ele com a mão, e aí eu dou um grito e a voz não sai, e ele sai correndo pra dentro do quarto. E novamente eu não falo nada. Espero passar um tempo. Aí tinha uma moça que trabalhava lá em casa, cuidando da minha irmã, e eu contei pra essa. Contei pra babá. Eu falei, olha, ele fez isso. E ela falou, olha, não dá certo. E ele era uma pessoa que humilhava muito essa menina, sabe? Demais. Ele humilhava todo mundo, né? Todo mundo. Ele humilhava eu, a minha mãe, a minha irmã, todo mundo que... Os pais dele, ele tinha esse prazer. E aí, o que acontece? Eu contei pra ela e ela falou assim, vamos ligar pro 181 e denunciar ele. E aí eu denunciei ele. E aí chegou uma intimação na minha casa e tal. Porém, a minha mãe não largou dele. Minha mãe permaneceu com ele até eu completar 18 anos. Mas agora eu contei a história pra vocês entenderem um pouco do que aconteceu. Mas, lembra que eu falei pra vocês? Agora vocês vão entender o porquê que isso aconteceu. E qual foi a consciência que veio pra mim, então, pra eu entender que eu não fui uma vítima. E sim que eu criei, de certa forma, isso pra chamar a atenção da minha mãe. Sim, foi essa consciência que me veio. E vocês vão entender o porquê. Então lembra quando eu falei que eles iam pro quarto e eu acabava escutando tudo e aquilo me corroía? E eu ficava pensando, por que a minha mãe não tá com meu pai? Porque eu nunca vi minha mãe e meu pai brigar, eu nunca vi meu pai desrespeitar minha mãe. Então, eu acabei criando, de certa forma, um abuso. Qual que era o ganho secundário, né? Eu criar o abuso pra quê? Pra ter a atenção de mamãe, na intenção que se ele me abusasse, se acontecesse algo do tipo, a minha mãe largaria dele e voltaria pro meu pai e a gente seria uma família feliz. Então, era esse o ganho que eu pensava em ter pra trazer a minha mãe de volta pra mim e pra minha irmã
e para que ele saísse das nossas vidas. Então, de certa forma, não tem vítima, não tem o certo e errado. Hoje eu enxergo dessa forma. Talvez você não concorde isso, com isso, porque o que eu falo mexe no nosso sistema de crença do que a Matrix coloca, né? Que a gente é vítima e que ele me abusou e tal. E fora outras questões que tem, que eu também acredito que a gente tem várias e várias vidas. Então, eu nunca fui a pessoa perfeitinha que eu tô sendo nessa vida. Com certeza eu já fiz muita merda em outras vidas. Com certeza eu já fui um abusador, eu já fui um matador, eu já fui um demônio em uma outra vida. E dessa forma, talvez pode ter acontecido numa outra vida que eu abusei desse homem, que eu fui mal pra esse homem, e aí veio também, de certa forma, um tipo de vingança. Eu acredito nisso. Você pode não acreditar, mas eu acredito. Mas voltando aqui, então, nesta realidade, nesta vida, então eu acabei criando um abuso para chamar a atenção da minha mãe, para que ela separasse, que ela largasse dele de alguma forma, e eu pudesse ter a atenção da minha mãe de novo, pudesse ter a minha mãe de novo e pudesse ver o meu pai e a minha mãe juntos de novo, tá? Então é isso, gente. Não existe vítimas. Existe alguém que tem autorresponsabilidade e depois que você começa a estudar que tudo é uma coisa só, que tudo é energia, que tudo é um emaranhado, que você cria a sua realidade inteira. E eu vou trazer aqui outro fato simples, também outra história para que vocês entendam que realmente é assim que funciona, tá? É assim que funciona. Esse caso é de uma história que eu ouvi em outro vídeo, não é de uma pessoa conhecida minha, tá? Só para que vocês entendam. Então, eu escutei que a mulher, ela fala assim, que ela vai para os Estados Unidos e ela começa a trabalhar lá e ela deixa a família aqui, filhos, mãe, pai e parentes, ela todos aqui no Brasil. E o que acontece? Essa mulher vai para os Estados Unidos e ela começa a ganhar bastante dinheiro, ela começa a trabalhar lá e ela começa a se desenvolver lá. E todo mês ela mandando dinheiro pros filhos e pros pais e mantendo as pessoas aqui. Porém, chegou um tempo que ela já não tava mais. Tipo, de início é legal, né? Você ficar mandando, você ficar sustentando, só que as pessoas se acomodam e daí não estavam mais trabalhando e só pedindo dinheiro, 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 dinheiro. Então essa mulher, ela cria uma doença no corpo, ela para de fazer dinheiro, ela para de criar, né? Ela para de ter a energia ali para a criação do dinheiro, fica doente, volta pro Brasil sem um tostão, aonde ela precisa daí da ajuda dos familiares que ela ajudava. Porque ela decidiu perder tudo para dizer para a família que eu não tenho mais dinheiro, eu não posso mais ajudar vocês. Então ela resolve, de certa forma, perder tudo para não ter mais que ajudar a família. E ali ela ser a coitada. Bom, eu sou coitada, eu não tenho mais dinheiro, eu não posso ajudar mais ninguém. Vocês conseguem compreender, então, que tudo é uma criação? Só que a gente está criando de forma inconsciente. Claro que se você falar para uma pessoa hoje, que nem essa mulher mesmo conta, né? Que lá no início, quando falaram isso pra ela, ela não. Porque racionalmente você diz que não quer. Mas lá no seu inconsciente tem uma informação. Tem algo que, pô, eu não quero mais isso na minha vida. Eu vou perder tudo, que assim eu não preciso ajudar mais ninguém. Agora eu sou uma coitada. Vocês entendem? Então, tudo que acontece na sua vida tem um porquê. Só que a gente precisa estar presente e disposto pra entender tudo isso. E não é assim de uma hora pra outra, pá. Olha quanto tempo eu levei, essa consciência do meu abuso me veio essa semana. Porque eu sempre me coloquei como vítima, eu sempre, meu Deus, eu só tinha 11 anos, eu fui taxada disso, daquilo, a bis. E assim, e não é legal, claro que foi um trauma que eu passei, foi um negócio assim que eu não desejo pra ninguém. Mas de uma maneira inconsciente, quando eu tinha 11 anos, eu acabei criando isso. Pra quê? Pra ter a minha mãe. Pra pensar que minha mãe e meu pai poderiam ficar juntos de novo. Vocês entendem? E a minha mãe só criou esse tipo de relacionamento porque lá no campo dela tudo é energia e informação. Deveria ter alguma informação de um relacionamento tóxico, de alguma coisa, algo que ela estava procurando e que ressoou, eles só se encontraram por eletromagnetismo, de alguma forma. A mesma coisa uma mulher que apanha do marido, que o marido é bêbado, que o marido bate. Se você for pegar todas as informações lá atrás, ela teve uma tia, ela teve uma mãe, ela teve alguém que ela gravou aquela informação no subconsciente dela, que ela trai aquilo ali pra vida dela. Só que claro que racionalmente ela fala, eu não quero um marido que bebe, eu não quero um marido que fuma. E ela só atrai o quê? Só atrai a desgraça. Porque no campo dela tem alguma informação da infância ou alguma coisa que ela viu da mãe, do pai, que tá lá. Que tá lá, latente, 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 latente. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo, e você atrai tudo aquilo pra sua vida. É a mesma coisa que eu já falei em outros vídeos. Eu digo que eu quero ser próspera, eu digo que eu quero ser abundante, mas lá dentro de mim tem uma crença, tem alguma coisa, tem uma informação que não me deixa crescer, que não me deixa expandir. Gente, é isso. É isso. Então, assim, explicando pra vocês que essa foi a consciência que me veio. Talvez você
não acredite ou não consiga enxergar isso dessa forma ainda, mas é o que eu falo, né? Quando a gente tem uma relutância, eu falo, não tem nada a ver com o que ela tá falando, é porque dentro da gente tem ali, então, uma crença, uma informação, e a gente precisa destruir, descriar, né, tudo isso pra começar a enxergar de uma forma diferente, da mesma forma que eu consegui enxergar isso que aconteceu comigo, e eu falo, por mais que eu tive todo esse abuso e tal, depois de muito tempo de terapia, aquela coisa, eu tive que passar primeiro pelo perdão, né? Tive que perdoar a pessoa. Que nem assim, hoje se eu vejo na rua, isso já faz tempo já, né? Que há muito tempo já que eu superei, digamos isso, né? Que aconteceu. Mas, como que eu posso explicar? Se eu vejo na rua, se eu vejo alguma coisa, porque assim, eu moro numa cidade pequena, então assim, eu corro risco, né, de ver a qualquer momento, como assim já vi, e pra mim não tem nada. E tanto que eu falo abertamente, né, já não é de hoje, eu já falo há muito tempo sobre esse assunto com pessoas, e pra mim, assim, é como se não influenciasse mais em nada. Porém, eu ainda me colocava no campo de vítima, né? Apesar de eu de ter curado em mim, eu ainda me colocava como vítima da situação, tadinha de mim, uma menina de 11 anos que poderia ter sido abusada, estuprada e tudo mais. Porém, eu criei ali de certa forma, então, eu não sei nem como que é a palavra, né? Porque assim, eu digo assim que não foi um abuso de ter um estupro, mas aconteceu esses outros fatos que eu te falei, né? O passar da mão e passaria o pé na região íntima da pessoa e tudo mais. Porém, graças a Deus, então eu não criei algo mais severo, né? Algo pior. Então, porque eu creio que essa forma, então, foi uma forma de chamar a atenção, então, ali da mãe. Gente, então, o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre essa consciência que me veio. Espero que, de alguma forma, possa contribuir esses dois cases que eu passei pra vocês e vocês entenderem aí, talvez fazerem uma analogia com alguma coisa que aconteceu na sua vida ou até mesmo na parte de relacionamento, que você pode ligar essa história com algo que aconteceu também com você pra você entender, né, que de certa forma a gente criou e a gente tinha algum ganho secundário com isso, né, que o ganho meu secundário era chamar então a atenção da minha mãe. Gente, obrigada. Não se esquece de se inscrever no canal para você receber mais vídeos como esse.